Entrevista do chefe da Mercedes. Tsunoda já revela que está sendo pressionado pela Red Bull. Liam Lawson, que foi rebaixado entre aspas da Red Bull, vê uma oportunidade. Sauber, equipe do nosso brasileiro Bortoleto, já prepara atualizações de SidePod para o Japão. E a equipe também terá um novo chefe de equipe que veio da Red Bull. Atenção, esse cara é polêmico, vou explicar para vocês. Entrevista de Bortoleto já no Japão. Hülkenberg, colega do Bortoleto, visitou a fábrica da Audi. Para quem não sabe, a Sauber vai se tornar Audi ano que vem. Vai ser histórico isso aí, hein? Entrevista de Verstappen. Entrevista de Pérez. Sim, do Pérez. Muito importante, viu? Vou mostrar isso pra vocês. Então, bem-vindos ao canal Treta F1. Todo dia, no finzinho do dia, tem um videozão com as principais e mais relevantes notícias do mundo da Fórmula 1 do dia pra vocês. Hoje é dia 1º de abril. Aqui nós não contamos mentira, nem enrolação, nem especulação, nem achismo, nem rumor. Aqui sempre vai ter notícia verdadeira direto da fonte para você ficar verdadeiramente bem informado. E também com as melhores análises do YouTube. Inscreva-se no canal, compartilha para os amigos e deixa o like. A Mercedes é a atual segunda colocada do campeonato de equipes com 57 pontos, bem na frente da Red Bull, que é a terceira colocada, que tem apenas 36 pontos. George Russell, o primeiro piloto da Mercedes este ano, chegou no pódio nas 2 corridas até o momento. E é exatamente isso que o chefe da Mercedes elogiou no seu piloto, pois a partir desta corrida do Japão começa uma rodada tripla, ou seja, 3 fins de semana seguidos com corrida. E Toto Wolff, chefe da Mercedes, disse que o W16, o carro atual da Mercedes, já se comprovou ser um carro muito estável, no qual os pilotos se sentem confiantes para forçar até o limite. Com isso, após 2 corridas, após o início oficial da temporada, a Mercedes, neste regulamento que começou lá em 2022, está tendo o seu melhor início de temporada. E o chefe da Mercedes também elogiou o George Russell, seu piloto, que ele também está tendo seu melhor início de temporada como piloto, conseguindo pódio nas 2 primeiras corridas. E reforça que ainda dá para melhorar e muito o carro da Mercedes. Aí eu pergunto para vocês, pessoal, a Mercedes realmente pode incomodar a McLaren, atrapalhar os planos da Ferrari e desafiar Max Verstappen nessas 3 próximas corridas de rodada tripla? Comenta aí. Tsunoda revela que já está sofrendo pressão da equipe Red Bull. Vamos entender isso. O piloto japonês que vai correr pela Red Bull no GP do Japão nesse fim de semana revelou que Christian Horner, chefe da Red Bull, pediu para ele que ele apresente um ritmo o mais próximo possível de Max Verstappen. E na entrevista de hoje, ele disse que afinal a Red Bull está focada em fazer Max Verstappen campeão mundial pela 5ª vez, pois o Max já provou ter potencial para ser campeão novamente. Embora a Red Bull esteja apresentando o carro da Red Bull, no caso, esteja apresentando alguns problemas e dificuldades no momento. Mas em termos de desempenho, Horner, chefe da Red Bull, pediu para que eu fique o mais próximo possível de Max Verstappen. Disse Tsunoda numa entrevista atual. E em corridas mais longas ou mais complicadas, Tsunoda vai ser a peça-chave para ajudar a Red Bull na estratégia. Porém, Tsunoda também revelou que o chefe da Red Bull disse para ele que caso ele consiga ficar na frente do Max Verstappen de forma real, ele não vai pedir para o Tsunoda ceder a posição para Max Verstappen. Mas ao final da entrevista, Tsunoda revelou que ele não está muito preocupado com o relacionamento entre os pilotos e chefe de equipe, pois Tsunoda sabe muito bem o que vai fazer. Red Bull cravou seu objetivo, já colocando pressão no japonês. Tente ficar o mais próximo possível de Max Verstappen. Vocês confiam que ele fica? Vamos ver, hein? Enquanto isso, Liam Lawson, que estava na Red Bull e foi rebaixado para o Racing Bulls, embora a Red Bull não goste que nós falemos que ele foi rebaixado, mas enfim, Liam Lawson vai aproveitar esta oportunidade que surgiu para ele para mostrar o seu real desempenho com um carro bom, melhor do que o da Red Bull, que é no caso o carro da Racing Bulls, pois Liam Lawson revelou numa entrevista de hoje que Suzuka, a pista do Japão, é uma das favoritas dele. Uma pista ótima de pilotar em alta velocidade e muito divertido. Ele está ansioso para pilotar e mostrar o desempenho dele e voltar à equipe Racing Bulls, a qual ele correu por muito tempo e está familiarizado. Então, para ele, vai ser uma oportunidade de guiar um carro bom e mostrar o real desempenho dele. Paralelo a isso, pessoal, vem a entrevista do Pérez. Mas não é qualquer entrevista, pessoal. O Pérez deu uma entrevista para a Fórmula 1. Então é muito pertinente lermos essa entrevista. Se liga só. Ele disse que, especialmente em 2024, ele não foi capaz de mostrar o seu real desempenho como piloto. Mas agora, de repente, as pessoas percebem o quão difícil é guiar o carro da Red Bull. Uma grande indireta da parte dele. Pois no ano passado, quem foi taxado de ruim foi ele. E a imprensa e os especialistas em praticamente nenhum momento disseram que o carro
carro estava ruim, era que o Pérez era ruim. Mas hoje é diferente. Hoje é o carro que é ruim, que é difícil de guiar, entenderam? Então a crítica do Pérez é muito válida aqui. Ele continua dizendo que ele passou tanto tempo na Red Bull que todos esqueceram como é difícil guiar o carro. E aqui ele dá um aviso. A partir de 2026, que começa o novo regulamento, se surgir uma oportunidade legal, uma proposta boa para ele, ele diz que pode voltar a pilotar na Fórmula 1 sem nenhuma dificuldade. E ele reforça que ele ainda mantém contato com alguns membros e amigos dele da equipe Red Bull, mas a impressão que ele tem é muito simples. Não dá para aproveitar 100% do carro, não dá para forçar o carro até o limite. O carro é ruim, o carro não passa confiança para o piloto. E ele citou o exemplo do Adrian Newey, que até o grande engenheiro ex-designer da Red Bull disse que o carro é difícil para ser guiado. E ao final da entrevista, Pérez deseja sucesso para Yuki Tsunoda e falou que o Tsunoda é rápido, tem velocidade, mas tem que ser mais do que bom para lidar com o carro da Red Bull. Mas ele acha que o Tsunoda vai saber lidar com esse desafio. Vai ser interessante, hein? Agora vamos falar da equipe do nosso brasileiro Bortoleto, que já vai preparar uma atualização do SidePod, peça fundamental aerodinâmica do carro já para o Japão. Tomara que eles consigam corrigir um pouco da dificuldade de guiar esse carro, né? E tem entrevista importante sobre isso, viu? O James Key, diretor técnico da Sauber, disse que o Hülkenberg, com sua experiência e calmaria para conversar com os engenheiros, consegue ajudar muito a engenharia a entender os problemas do carro e propor soluções. Ele admite que antigamente a equipe nunca teve um feedback tão bom vindo de um piloto. Lembrando que quem pilotava pela Sauber era o Bottas e o Guan Yu Zhou, aquele chinês. Agora com o Hülkenberg parece que o negócio está fluindo melhor. Então ele relata que a equipe conseguiu ter novas impressões e uma direção muito boa para um desenvolvimento diferente. Claro que vai levar um tempo para tudo funcionar, mas o Hülkenberg tem ajudado muito no desenvolvimento do projeto. E o diretor da Sauber, Mattia Binotto, que já foi chefe da Ferrari, olha só a equipe da Sauber, hein? E atenção que já vou falar de uma outra coisa, do braço direito da Red Bull, que agora vai ser o chefe da Sauber. Atenção aqui, Mattia Binotto, então, um dos diretores da Sauber, disse que a Sauber vai vir para o Japão para pontuar. Vai vir com um carro atualizado, que assim que sair as atualizações vou mostrar para vocês em detalhes. E a equipe já planeja fazer um acerto fino desde o primeiro treino para deixar o carro bom para pontuar, pois o carro tem potencial para lutar por pontos. Pois as primeiras corridas do campeonato deram uma sólida compreensão de onde a equipe está e onde a equipe precisa melhorar em seu carro. Ele comenta que na China, que foi o último GP que eu já analisei aqui, a equipe não teve sorte, senão seria possível pontuar. Contudo, as informações coletadas com os dois pilotos terminando a corrida foram importantíssimas para o desenvolvimento desta atualização que virá para o Japão. Suzuka é um circuito que exige muita precisão e confiança nas curvas de alta velocidade, ou seja, é crucial que o piloto tenha total confiança em seu carro para forçar nas curvas. Além do mais, vai ser uma rodada tripla, 3 corridas, 3 fins de semana seguidos. Então consistência será fundamental. Mattia Binotto tá empolgado com a Sauber. Mas eu também ficaria, pois este cara, Jonathan Whitley, será o novo chefe do nosso piloto Bortoleto. Este cara era o braço direito dele, Adrian Newey na Red Bull. Cara muito experiente, entrou na Fórmula 1 desde a década de 90, em equipes campeãs. E tem até essa reportagem bem legal e interessante aqui, onde foi esse cara lá em 2021, e passou ao vivo, ele estava conversando com o comissário da Fórmula 1 para que o comissário, o diretor de prova da Fórmula 1, na verdade, lá em 2021, só deixasse cumprir a regra do look dog, né, deixar os retardatários passarem na frente do primeiro colocado, somente os carros que estavam na frente do Hamilton e do Verstappen. Ele fez o lobby, era a voz que estava falando com o Michael Masi, o diretor de prova mais polêmico da história da Fórmula 1 praticamente. O Michael Masi fez exatamente isso. Essa regra não era muito clara, cabia interpretações, não vou discutir o mérito aqui, é claro, mas teoricamente todos os retardatários deveriam ultrapassar o primeiro colocado, mas esse cara aqui jogou ao vivo a conversa com o diretor de prova e ele cumpriu, digamos assim, que metade da regra apenas, dando uma ligeira vantagem para Max Verstappen, pois se todos os retardatários fossem ultrapassar o primeiro colocado, como aconteceu lá no GP da Austrália, lembra? Aconteceu na Austrália. Olha que legal, que exemplo, né? E na Austrália, o safety car rodou por quase 6 ou 7 voltas, então demoraria muito mais esperar os retardatários ultrapassarem o primeiro colocado. Então se a regra fosse seguida completamente, Hamilton seria campeão mundial, porque a corrida acabaria em safety car. Enfim, não vou entrar no mérito dessa discussão, é só uma informação legal para vocês, tá? A Sauber vai ter um chefe top, um cara que fala, um cara que sabe muito, já tem o Mattia Binotto como diretor que já foi chefe da Ferrari. Então, pessoal,
Cara, é a equipe do nosso brasileiro. Então tomara que dê muito certo. Vamos torcer para isso. E ainda sobre esse assunto, já vou ler a entrevista do Bortoleto aqui. Huckenberg, colega do Bortoleto, visitou a fábrica da Audi. Pois repito, ano que vem a Sauber vai virar Audi. E ele ficou impressionado com o que viu. Pena que ele não tirou umas fotinhas pra nós, né? As instalações demonstraram que a Audi está levando o negócio a sério. E ele também viu o desenvolvimento do motor, pessoal, da Audi. A Audi vai ter seu próprio motor também. Todos eles estão trabalhando incansavelmente e com dedicação para tornar esse projeto um sucesso. Ele está animado e orgulhoso para participar das próximas etapas do próximo ano. Ele disse que o motor da Audi já está funcionando na bancada de testes e que a unidade de potência da Audi já percorreu bastante distâncias simuladas, é claro. E com esses testes, alguns marcos e metas já foram alcançados. E o que dá uma boa sensação para toda a equipe. Que o projeto realmente está dando muito certo. Interessante esse posicionamento do Huckenberg, hein? Legal demais. E a entrevista do Bortoleto. Lembrando que o Bortoleto nunca correu em Suzuka, pessoal. Vai ser a primeira vez. Então ele está focado na simulação. Ele cita que as duas corridas anteriores, para ele, serviram de grande experiência e aprendizado. E em Suzuka não vai ser diferente. É um circuito que ele sempre quis correr. Exigente, emocionante, com muita história, especialmente para os brasileiros, e nós sabemos disso, né, pessoal? Suzuka, eita, Ayrton Senna. Então ele fez muita preparação no simulador e está ansioso para vivenciar isso na vida real. E disse que as duas últimas etapas, a experiência que ele adquiriu, mostrou para ele o que é preciso para administrar o carro, pneus, quando forçar, quando economizar combustível, como foi lá na China. Incrível o gerenciamento de pneus e combustível e potência e desempenho do Bortoleto, como eu já relatei para vocês aqui no vídeo análise que eu fiz. Então, ele sabe agora o que ele pode e não pode fazer para percorrer uma distância completa na corrida e se adaptar a diferentes condições. Ele sente que está progredindo a cada sessão e o foco dele é continuar aprendendo, melhorar seu ritmo para estar pronto para aproveitar qualquer oportunidade que surgir no caminho dele. E uma rodada tripla é intensa, mas ele está ansioso para o desafio que está por vir. E ao final da entrevista de Bortoleto, quem estava lá com ele? Jonathan Whitley, o novo chefe da Sauber, ex-Red Bull, que vai assumir a equipe já para este fim de semana. Então a equipe Sauber vem com a atualização do SidePod, Mattia Binotto trabalhando incansavelmente lá para desenvolver melhor o carro, novo chefe vindo da Red Bull, cara, rapaz, estão deixando a gente sonhar, vamos lá. E para finalizar o videozão de notícias de hoje mais relevantes da Fórmula 1, entrevista de Max Verstappen. Max Verstappen, falando isso, que ele mira dar a volta por cima no Japão. Pois normalmente no Japão a Red Bull sempre anda muito bem. E de fato, a Red Bull nas últimas etapas humilhou aqui, hein? Mas humilhou mesmo. Nos últimos 3 anos, a Red Bull, Max Verstappen, ganhou. Pois é. Então, quando ele disse que normalmente andamos bem, ele foi muito humilde. Sempre andamos bem. Max Verstappen, neste regulamento, nunca perdeu uma corrida no Japão. Tenham isso em mente, amigo. Ele fala que Suzuka sempre foi um circuito especial para correr. Tem muita história para a Red Bull. Especialmente com a conquista do título de construtores em 2023. A Red Bull foi campeã no Japão, nos construtores em 2023. Com 6 etapas de antecedência, a Red Bull já era campeã mundial de Fórmula 1. Pouco humilhante? Eita! Então o Max Verstappen gosta de correr nesse circuito. Muitas curvas de alta velocidade, e são as curvas de alta velocidade que normalmente o carro da Red Bull anda bem. Então ele espera que ele consiga extrair o máximo do carro, já que normalmente nas últimas corridas não está dando para extrair o máximo dele. Mas ele sentiu um vislumbre do que seria o carro no seu desempenho máximo, no segundo e último stint lá no GP da China. A equipe entendeu isso e já fez configurações para manter esse desempenho no carro. Então, essa é a expectativa de Max Verstappen. Ele também fala sobre o colega dele, Tsunoda, que será a primeira corrida do Tsunoda na equipe Red Bull diante da torcida japonesa, ele sendo um piloto japonês. Então vai ser um fim de semana muito movimentado para a Red Bull e para o piloto deles. Red Bull também vai ter uma pintura especial branca no Japão, que é um tributo, uma homenagem à Honda, que por enquanto continua fornecendo os motores para a Red Bull, que ficou muito legal. E ele também vai estar usando um capacete branco inspirado no layout do carro, e é claro que eu vou mostrar isso para vocês, né, pessoal? Se até o Verstappen, que é bastante cético, falou que gostou, quem somos nós para não gostar? Então tá aí o carro da Red Bull branco, muito bonito mesmo. E o capacete do Verstappen branco aí também em homenagem. Bem legal, né, pessoal? Bonitão, hein?
E essas foram as principais notícias do mundo de hoje da Fórmula 1. Sempre estamos aqui no finzinho do dia para esses vídeos para vocês, tá? Cobertura interativa é só aqui. Deixa o like, compartilhe para os amigos e inscreva-se no canal Treta F1.